Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução à força forte, à interação forte, no nosso estudo sobre partículas elementares. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Qual é o status da física de partículas em 1932 a respeito dessa pergunta: do que a matéria é feita? Esse período, que se encerra em 32, como já discutimos em vídeos anteriores, é denominado período clássico. E o status era de que nós tínhamos o próton, o nêutron, o elétron e o fóton. Essas quatro partículas, compondo o que entendemos da matéria e da interação que essas partículas sofrem. A massa do próton e do nêutron cerca de 2.000 vezes a massa do elétron, e a massa do fóton nula. Essa discussão toda foi feita nesse vídeo, nessa introdução às partículas elementares, e discutimos também nesse outro vídeo sobre escala de energia e medidas experimentais, onde vimos que, ao invés de escrever a massa das partículas em termos de quilograma, em termos de grama, né, escrevemos em termos de energia dividido por c ao quadrado. Muito bem. Depois desse período, surgem alguns importantes problemas e as soluções desses problemas também, né? Essas soluções são denominadas aqui por grandes ideias, né? A primeira delas, que tenta explicar o que mantém o núcleo do átomo coeso, né? Onde você tem prótons e nêutrons muito próximos entre si, e apesar da repulsão elétrica entre prótons, você vê um núcleo coeso. Então, o que mantém esse núcleo coeso? Isso nos levará ao méson de Yukawa. O pósitron de Dirac, que explica as energias negativas da solução da mecânica quântica relativística, em especial da equação de Dirac, mas também da equação de Klein-Gordon, e isso nos leva à proposta e depois à descoberta do pósitron de Dirac e das antipartículas. Aqui nós discutiremos que para cada partícula existe uma antipartícula. E por fim, o outro problema, que era o problema do decaimento beta, que tem como solução a proposta de Pauli da existência de uma outra partícula que é denominada hoje por neutrino. Iremos investigar essas três grandes ideias, começando pela questão do núcleo coeso que o Yukawa começa a investigar. Analisando então o que nós já vimos a respeito do modelo padrão da física de partículas elementares, onde esse modelo padrão constitui os quarks, os leptons e os bósons intermediadores das interações. Forte, eletromagnética, fraca e o campo de Higgs. E nós já discutimos, nós já descobrimos até 32 o elétron, o fóton, o próton e o nêutron. Então o elétron e o fóton que se encontram nesse diagrama e o próton e nêutron que são compostos por quarks, a saber, quarks up e down, como veremos quando discutirmos sobre o modelo de quarks. Então, agora uma pergunta não respondida, na verdade são muitas perguntas, mas uma delas, por onde começaremos essa discussão, é o que mantém o núcleo coeso. Bom, nós já discutimos nesses vídeos a respeito da descoberta do elétron e do modelo de Thomson, e aqui sobre a descoberta do próton e do nêutron, e depois o modelo de Rutherford.
nós já temos uma ideia, né, do modelo atômico. E temos uma ideia de que no átomo existe um núcleo. E nesse núcleo você tem prótons e nêutrons. Aqui tem uma figura, né, um desenho, claro que não está em escala, né, esse núcleo está superestimado em termos da sua dimensão, mas aqui você tem ideia então de um núcleo e elétrons ao redor desse núcleo, constituindo, portanto, um átomo. E esse átomo é da ordem de 10 a menos 10 do metro. Olhando um pouco mais a fundo um determinado núcleo, você vê então aqui um núcleo sendo composto por prótons e nêutrons, né? E a força atuante, sabemos, é a força forte. Residual porque a força forte, de fato, como veremos daqui a pouco, ela atua nos quarks, que compõem, né, os prótons e os nêutrons. E esse núcleo é da ordem de 10 a menos 14 do metro ou 10 a menos 15 do metro para núcleos mais leves. Então, a gente quer analisar como explicar a existência de prótons tão próximo uns dos outros e nêutrons também compondo algum papel nessa dinâmica. É isso que nós queremos compreender. Por quê? Porque o problema é o seguinte, os prótons, eles deveriam se repelir. Ou seja, deve haver uma força mais forte do que a força de repulsão elétrica, né? E essa força então mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo. Esse é um grande problema, né? E essa nova força, essa força mais forte do que a força eletromagnética, do que a força elétrica, recebeu o nome de força forte, né? Força forte. E a pergunta subsequente que podemos fazer é: por que não sentimos essa força se ela é tão forte? Ora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós sentimos apenas a força eletromagnética, né, ao tocarmos em qualquer objeto, né, ao caminharmos, o solado do sapato interage com o chão, né, isso é força eletromagnética atuando. E a força gravitacional, né, nos atraindo a massa do nosso corpo à massa da Terra, né, nos atraindo, portanto, em direção ao centro da Terra. Isso é o que nós sentimos no nosso dia a dia. Se nós tropeçamos, devido à força gravitacional, iremos fatalmente nos esborrachar no chão, atraídos por essa força gravitacional, mas o que irá nos machucar vai ser a força eletromagnética de contato do nosso corpo com o chão. E o que explica nós sentirmos e percebermos essas duas forças é o seu alcance infinito. O alcance da força eletromagnética e gravitacional é infinito. E nós estamos pensando em compreender uma nova força, a força forte, que atua numa dimensão muito pequena. Essa força forte, portanto, é de se pensar que tem um alcance muito curto. O alcance dela está restrito a uma dimensão muito pequena. O alcance é curto, não é infinito como é o do campo eletromagnético e do campo gravitacional. Então temos que ir em busca dessa força que é denominada força forte, mas que tenha esse alcance curto. E o mais importante pioneiro dessa busca é o Hideki Yukawa, que foi prêmio Nobel em 49, mas ele propõe essa teoria em 34. Então, de 34 a 49, vamos contar alguns elementos dessa história para compreendermos melhor o que está por trás
o que está por trás da teoria de Yukawa. Muito bem, os prótons e nêutrons, eles, por essa teoria, são atraídos uns aos outros por um campo. Então, o primeiro passo, Yukawa propõe a existência de um campo, né, como as teorias, as interações conhecidas na época já tinham esse formalismo de se tratar na forma de um campo, né, as teorias de campo, tal como o que atrai elétrons ao redor do núcleo, né, elétrons e núcleo, é o campo elétrico. O que atrai, por exemplo, a Lua e a Terra é um campo gravitacional. Então ele supõe também que a interação forte entre prótons e nêutrons, claro, entre prótons e outros prótons, e nêutrons e outros nêutrons, e entre prótons e nêutrons, era um campo também. Existia um campo. E ele supôs que esse campo seria também quantizado, da mesma forma que o campo eletromagnético é quantizado na forma do fóton. A quantização do campo eletromagnético é o fóton, tal como já discutimos em alguns outros vídeos, quando tratamos da quantização da energia, primeiro na radiação de cavidade, na radiação de corpo negro, postulada por Max Planck, e depois na quantização proposta por Einstein na discussão do efeito fotoelétrico, e isso leva à ideia do fóton, né, que também é adotada para explicar o efeito Compton, Brim-Strahlung e produção e aniquilação de pares. Muito bem, então ele também supõe essa ideia de que esse campo forte seria quantizado. Haveria uma quantização desse campo em analogia ao fóton, né, que é a partícula mediadora da interação eletromagnética. Então, se esse campo forte é quantizado, quem seria a partícula mediadora? Quem seria o quantum do campo forte, da interação forte? Análogo, a partícula análoga ao fóton, portanto. Bom, algumas características dessa partícula. Ela deveria ter um alcance curto. Então, diferentemente do fóton, que tem alcance infinito e, portanto, tem a massa nula, né? A massa nula do fóton está relacionada ao seu alcance infinito. Como a interação forte deve ter um alcance curto, pensou-se que o mediador, a partícula mediadora, fosse pesada, ou seja, tivesse massa. E o cálculo que Yukawa fez da massa era de que essa partícula mediadora teria da ordem de 300 vezes a massa do elétron. 300 vezes a massa do elétron era a previsão de acordo com o modelo de Yukawa para a partícula mediadora do campo forte. Pois bem, quais eram as partículas que se sabia existir nessa época? Era o elétron, o próton e o nêutron, além do fóton. Mas o próton e o nêutron têm massa 2000 vezes a massa do elétron. Então, nós estávamos em busca de uma partícula que era de peso médio, uma partícula intermediária entre a massa do elétron e a massa do próton e do nêutron. Então, a massa desse meson de Yukawa deveria ter um valor maior do que a massa do elétron e menor do que a massa do próton e, naturalmente, do nêutron, que é bem próxima à massa do próton. E o termo meson, vem do termo peso médio. Então ele teria um peso médio. Lepton significa peso leve e bárion, peso pesado. Nós tínhamos então o conhecimento de que existia uma partícula de peso leve, que seria o lepton, que é o elétron, e os bárions de peso pesado seriam o próton e o nêutron. Nesse momento,
Essa categorização se refere a peso, né, a massa das partículas. Então, se tem uma massa mediana, é meson. Se é muito leve, é lepton, e se é muito pesado, bárion. Esses termos meson, lepton e bárion ainda são usados hoje em dia, mas eles representam outros conceitos. O conceito não é esse apenas restrito a pesos. Nós veremos e discutiremos, inclusive nesse vídeo mais adiante, algumas modificações nesses conceitos e em outros vídeos também veremos isso. Pois bem, voltando ao meson de Yukawa, que deveria ter massa intermediária entre a massa do elétron e a massa do próton. Nenhuma partícula havia sido observada até então em laboratório que tivesse essa característica. Nenhuma partícula. E o próprio Yukawa pensou que a sua teoria não estivesse correta. Ele mesmo acreditou que a teoria não estava correta. Porém, aquilo foi em 34. Em 37, 3 anos depois, alguns estudos com raios cósmicos. O que são raios cósmicos? São partículas viajando pelo espaço e algumas que estão vindo em direção à Terra colidem com uma molécula da nossa atmosfera, da alta atmosfera, da estratosfera, e, como resultado dessa colisão, são produzidas outras partículas, partículas secundárias. Essas outras partículas estão ainda bastante energéticas, têm um momento, têm uma energia cinética muito alta. Essas partículas ou decaem em outras partículas, ou elas colidem novamente com moléculas da atmosfera e produzem novas partículas e novas partículas, de tal forma a produzir uma quantidade muito grande ao viajar da alta atmosfera até a superfície da Terra, e esse fenômeno é chamado de chuveiro atmosférico extenso. Então, estudando os raios cósmicos, duas duplas de dois, naturalmente, o Anderson e o Neddermeyer, e também o Street e o Stevenson, de forma independente, essas duas duplas de forma independente, observam partículas com massa intermediária na radiação cósmica, estudando os raios cósmicos. Então, na radiação cósmica penetrante porque eram as partículas que conseguiam chegar numa altitude mais baixa, né, próximo à superfície da Terra ou numa altitude ali de algumas montanhas, do alto de montanhas. E essas partículas de massa intermediária satisfaziam a descrição do Yukawa. Ou seja, parece que tudo estava em ordem. Havia sido proposta a existência de uma nova partícula de massa intermediária, e 3 anos depois se descobre, né, partículas que tinham massa intermediária. Então tudo parecia resolvido. Porém, mais e mais estudos com raios cósmicos foram feitos e discrepâncias surgiram com os resultados experimentais desses estudos que foram realizados. E quais foram essas discrepâncias? Primeiro, as partículas observadas, elas tinham o tempo de vida errado. Ora, claro, essa aqui é um termo, é uma expressão, é uma forma de dizer, porque as partículas têm o tempo de vida que elas têm, que é observado, né? Mas é errado no sentido da expectativa da previsão do modelo teórico de Yukawa. Então, pelo modelo de Yukawa, era esperado um certo tempo de vida dessas partículas, e as partículas observadas tinham um tempo de vida muito mais longo, né, um tempo de vida muito maior do que o tempo de vida previsto pelo meson, para o meson de Yukawa, pela teoria do Yukawa. Segundo ponto, essas partículas observadas eram significativamente mais leves do que a previsão do Yukawa. Não é que eram mais leves apenas, né, porque você tem o erro das medidas, mas eram significativamente mais leves, ou seja,
mesmo considerando o erro das medidas e o erro da previsão teórica, a incerteza, erro no sentido da incerteza das medidas e da previsão do modelo teórico, né, se chegou ao resultado de que o que estava sendo observado era mais leve, de forma significativa. Outro ponto. Foram feitas várias medidas, né, foram vários estudos. E essas medidas, né, essas diferentes medidas, apresentavam valores de massa que não eram consistentes entre si. Ou seja, você tinha diferentes medidas de massa inconsistentes, né? Então, você tinha medidas da massa um pouco menor, outras tinham uma massa um pouco maior. Então, tinha uma certa inconsistência que causou um desconforto. E a ciência, e os físicos em particular, quando há um estranhamento, quando há um resultado diferente do esperado, isso é instigante. Isso instiga a curiosidade dos cientistas. Isso, de certa forma, é um estímulo. De certa forma, não, é de fato um estímulo que move a curiosidade e a realização de novos estudos, sejam experimentais, sejam teóricos, sejam simulacionais, como também são feitos hoje em dia. Muito bem, em 46, ou seja, 9 anos depois dos primeiros estudos de raios cósmicos e 12 anos depois da proposta do Yukawa, foi realizado um experimento em Roma, e esse experimento demonstrou que partículas dos raios cósmicos interagiam fracamente com o núcleo atômico. Essa palavra fracamente está aqui não à toa, né? Essas partículas que estavam sendo observadas interagiam de forma muito fraca, muito tênue com o núcleo atômico. E isso diverge da expectativa. O que se esperava para essa partícula mediadora da força forte é que ela interagisse fortemente com o núcleo atômico, que fosse uma interação forte, né? E não uma interação bem tênue, fraca, sutil, quase imperceptível. Então, essa discrepância foi até colocada em separado com esse intuito, porque isso tudo é importante, mas essa sugere o quê? Que a interação que está por trás dessas partículas dos raios cósmicos ao interagir com o núcleo atômico, que a interação que está por trás não é a força forte, não é a interação forte que, ora, queremos investigar. Eram da força fraca, que vamos tratar em outro momento. Então, assim, se fosse realmente o meson de Yukawa, se essas partículas dos raios cósmicos fossem o meson de Yukawa, que é o mediador da força forte, a interação com o núcleo atômico deveria ser forte. Ela deveria interagir fortemente com o núcleo atômico. Isso é um grande problema. Esse é um grande problema. E agora vamos discutir a solução desse problema. Primeira parte da solução é teórica e a outra parte será experimental. A parte teórica. Em 47, Tanikawa, Sakata e Inoue, e também de forma independente, Marshak e Bethe, propõem a teoria dos dois mesons. Então, não haveria apenas um meson que estava sendo observado na radiação cósmica. Haveriam dois mesons. Então, teoricamente, estavam propondo a existência de dois mesons e não apenas um meson. O meson do Yukawa, que seria o meson Pi, ou também chamado de pion, e o muon, que na época era chamado de meson Mi. Então, meson Pi e meson Mi. Vamos discutir mais adiante que essa partícula, o muon, ele não é de fato um meson. Mas, com aquele conceito que foi introduzido no início, de que meson representa peso médio, aí sim
essa partícula também seria considerada meson nessa época. Até hoje em dia, algumas pessoas ainda mencionam, ao falar dessa partícula, ainda falam em meson Mi, do meson pi e do meson mi. Esse cara é considerado meson pelo conceito atual de meson que vamos discutir ao discutirmos o modelo de quarks. E esse cara, essa partícula é um lepton e não um meson. Ou seja, apesar de ter uma massa média muito próxima à do muon, inferior, porém próxima à do muon, ele é considerado um lepton. Então a ideia da teoria dos dois mesons é que o meson mais pesado, que seria o de Yukawa, esse meson decairia no meson mais leve, que é o meson que estava sendo observado e com massa significativamente menor do que a massa do meson de Yukawa, prevista por Yukawa. E claro, aqui tem reticências, por quê? Porque uma partícula no seu referencial de repouso, por conservação, ou seja, no referencial de repouso o pion tem momento zero, no referencial em que ela está em repouso. Então, ao decair, ela vai ter que decair em 2 partículas no mínimo, né? E então tem uma outra coisa que decai. Mas aqui essa teoria diz que um decairia no outro, sem especificar o que mais tem nesse decaimento. A solução do problema do ponto de vista experimental, né? A parte 2 da solução do problema. No mesmo ano, em 47, Lattice, Occhialini e Powell, o brasileiro Lattice, César Lattice, o italiano Occhialini e o inglês Powell, no laboratório do Powell, né, no laboratório aqui na Inglaterra. Na verdade, essas medidas foram com raios cósmicos submetidos, analisando fora do laboratório. Né, mas eu estou dizendo que eles estavam no grupo do Powell e eles comprovam a existência dos 2 tipos de mesons propostos no slide anterior. E também observam o decaimento do meson mais pesado no meson mais leve. Ou seja, estamos aqui falando da comprovação experimental do pion, do meson pi, e do muon, chamado na época de meson mi. Ou seja, esses muons que foram também observados juntamente com o meson pi, eles eram impostores. Impostores, entre aspas, no sentido de que eles não tinham nada a ver com a força forte envolvida no meson pi. O meson pi, que foi conjecturado ser a partícula mediadora da força forte, foi observada, mas esse meson pi decaía num outro meson, e esse meson também foi observado. Né? Então, no nível do mar, a maior parte das partículas observadas eram os muons, porque eles são muito penetrantes, eles chegam aqui na superfície da Terra. E os pions já eram observados numa altitude superior. Então, logo os experimentos começaram a perceber essa relação com a altitude em que se observavam as partículas dos raios cósmicos. E esses muons hoje são considerados os primos pesados, uma versão pesada dos elétrons. E eles fazem parte da família dos leptons, apesar de ser muito mais pesado do que o elétron. E o tau, que será descoberto e discutido mais adiante, é muito mais pesado ainda do que o muon e do que os elétrons, naturalmente. Então, com isso, você tem a observação experimental do meson pi e dessa outra partícula chamada muon. Isso rendeu o prêmio Nobel apenas ao Powell, ao líder do grupo. E vale mencionar que na descrição do prêmio que Powell recebeu há a menção ao motivo pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel. E note que ele recebeu
pelo desenvolvimento do método fotográfico para estudar processos nucleares e também pela descoberta sobre os mesons usando o seu método. Eu não vou entrar nessa discussão nesse vídeo, mas o Lattes e o Occhialini foram essenciais para o aperfeiçoamento desse método fotográfico que o Powell foi pioneiro, né? Então, o Lattes e o Occhialini foram essenciais para o desenvolvimento desse método do Powell e, mais ainda, devido a esses aperfeiçoamentos, que se chegou à descoberta do meson π. Então, tudo me diz que o Lattes também, juntamente com o Occhialini, também poderiam ter recebido o prêmio Nobel juntamente com o Powell. Mas essa é uma outra discussão, existem várias nuances que em outro momento podemos discutir. E essa é a figura que ilustra as emulsões fotográficas dessa descoberta do meson π, bem como o decaimento no muon. Aqui você vê uma trajetória na emulsão fotográfica que é atribuída ao pion. E esse pion decai e o muon vem para esse lado, né? E você vê uma trajetória distinta dessa trajetória, e analisando isso de uma forma mais minuciosa, é possível ver a distinção entre o traço deixado pelo pion com relação ao traço deixado por outras partículas, como a do muon aqui. E, claro, por conservação de momento, tem que haver a existência de uma outra partícula em uma outra direção aqui, né, que compõe a conservação, pelo menos uma outra partícula, para compor a conservação de momento linear. Então essa figura ilustra o decaimento do pion em muon e se encontra nesse artigo, nesse paper publicado pelo Lattes, Occhialini e Powell. Se não me engano, tem um outro autor também na Nature de 47. Lattes é o primeiro autor. Muito bem, então, na teoria de Yukawa, o mediador da força forte era o pion, que foi observado. Né? O pion também chamado de meson π. Porém, outros mesons, outras partículas, e muitas, foram descobertas, usando raios cósmicos. Então, com a descoberta de novos mesons, mais pesados, esse modelo não se sustenta. Esse modelo simples de considerar o pion como a partícula mediadora da força forte entre prótons e nêutrons não se sustenta. Por quê? Porque aí os prótons e nêutrons, além de poder trocar pions, né, e que você tem três tipos de pion, na verdade, você tem o pion positivo, o pion negativo e o pion neutro. Né? Então, além de trocar pions, um processo forte poderia também ser intermediado por outros mesons, como os mesons Rho, Eta, Kaons, né? Aqui você tem K+, K-, K0, K0-, os mesons Φ e outros. Então, esse modelo simples consegue explicar as interações fortes? Né? A resposta é não. Esse modelo não consegue explicar as interações fortes. Precisamos ter um olhar mais profundo na estrutura da matéria. E isso vem apenas com o desenvolvimento do modelo a quarks em 64. Isso iremos discutir mais adiante, né? Mas a ideia é que os prótons, nêutrons, que já discutimos, né, a descoberta dessas duas partículas, bem como agora a discussão dos mesons que foram descobertos, observados nos raios cósmicos, essas partículas todas, eles seriam composições complicadas em termos de quarks.
né? Essas partículas como próton, nêutron aqui, eles são considerados hoje baryons, eles são baryons. Eles são compostos por 3 quarks. E os mesons são compostos por quark e antiquark. E são vários os mesons como foram apresentados e outros baryons também foram descobertos. Então, essas partículas, em sendo composições complicadas de quarks, fica muito complicado estudar a interação forte entre essas partículas. A interação forte também é muito complicada e é assunto atual hoje na cromodinâmica quântica. Então, a proposta é: que tal olharmos a interação entre quarks individuais? Entre quarks, não analisar a interação entre prótons e nêutrons, que são composições complicadas de quarks. E, portanto, a interação entre essas partículas é complicada. É complicada no sentido de ser complexo o tratamento, né? E a interação forte é, depois do modelo a quarks, suposta agir entre os quarks. Então, a ideia é olharmos a interação nesse nível. Claro, faremos o estudo do modelo a quarks mais adiante, né? Mas aqui uma ideia bem superficial do que vai ser discutido em outro momento. Então, se naquele momento nós perguntamos qual era a partícula intermediadora da força entre dois prótons, entre prótons e nêutrons, e Yukawa propôs que seria então o meson π, o meson de Yukawa. Agora, pensando a interação entre quarks, a pergunta natural a ser feita é: que partícula é trocada entre dois quarks? Qual é a partícula, qual é a quantização do campo forte, da interação forte entre quarks? As possibilidades: primeira opção, glúten. Segunda opção, gluon. E terceira opção, sei lá, glutamato monossódico. O que você pensa? É o gluon. O gluon é a partícula intermediadora da interação forte, do processo forte. E existem 8 gluons, 8 tipos de gluons, de acordo com o modelo padrão, que também veremos mais adiante. Essa, portanto, é uma outra história. Então, o gluon é, de fato, o intermediador, como entendemos hoje, né, o intermediador da interação forte. Não é o meson π. Então, nesse modelo padrão das partículas elementares, onde já descobrimos o elétron, o fóton e o próton e o nêutron, que, como eu já disse, são compostos por quarks, e veremos isso adiante, tal como os mesons, né, que foram mencionados nesse vídeo, também são compostos por quarks. Agora nós vimos também a descoberta do muon, dos muons, né, que são leptons, tal como o elétron, e também do gluon, o intermediador da força forte, da interação forte. Então, até agora, conhecemos o elétron, o muon, das partículas elementares, né, do modelo padrão. Já tratamos do elétron, do muon, do fóton e agora do gluon. E vamos ainda estudar os quarks, os demais leptons e os demais bósons intermediadores da força fraca e do campo de Higgs, da interação de Higgs. Muito obrigado e vejam os outros vídeos do nosso canal do YouTube.